Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de quarta, nossa nova série aí. Vamos falar sobre consagração. 1 Coríntios capítulo 7, 35, já abre aí no texto, é o texto que nós vamos nessa noite estudar um pouco. Queria que você já abrisse, já convidasse os nossos irmãos para participar do nosso culto de hoje. Glória a Deus porque o Senhor nos deu a oportunidade de pregar aqui por meio desse canal em tempos de pandemia e se cuidando dentro de nossas casas. Prazer tê-lo novamente aqui conosco. E vamos lá. O texto desse capítulo, de 1 Coríntios, capítulo 7, verso 35, é o que vou ler aqui, diz o seguinte: estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira plena, de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Vamos orar? Porque para falar da palavra de Deus temos que pedir a sua autorização, àquele que nos deu a vida e a oportunidade de ser aqueles que levam essa mensagem em tempos de tanto desespero. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine a mente e o coração, para que ela possa fazer morada em nossos corações e possamos aprender mais essa lição nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez falando aqui sobre um tema importante, sobre consagração. Consagração é algo que todo cristão tem que buscar durante toda a sua caminhada cristã, durante toda a sua vida aqui nessa terra. A consagração é algo que tem que haver o desejo de fazer, tem que haver a necessidade, na verdade, de cada cristão buscar. Mas por que será então que um dos textos que fala de consagração vai exatamente nesse capítulo 7 de 1 Coríntios, que fala sobre casamento? Será que porque sempre que o Novo Testamento vai falar sobre relacionamento do crente com Cristo, ele usa a figura do noivo, como o próprio Jesus Cristo, e a igreja como noivo? Pode ser esse um dos motivos. Se for esse o caso, faz todo sentido quando falamos sobre casamento. Temos o grande desafio de conduzir a fé em um ambiente que só funciona com duas coisas principais: fidelidade e perdão. Um lar, uma família onde não há essas duas coisas, dificilmente se põe de pé. E, claro, Jesus como a terceira dobra aí, que vai manter esse casal aí com o propósito de juntos, pecadores, se reunindo dentro de um lar, puderam ser abençoados e colocados dentro de um lar para servir ao Senhor Jesus juntos. Para esse contexto, vemos que Paulo, aqui do verso 32 até o 35, a importância de, mesmo estando solteiro ou casado, que houvesse um clima propício para a consagração. Às vezes a luta diária, a correria diária não faz a gente parar para ter esses momentos de devocional, de leitura, de jejum. E Paulo está falando que, aqui na carta aos Coríntios, que mesmo você sendo solteiro ou casado, você tem que criar um momento, tem que criar um ambiente propício para que você possa fazer a consagração. É possível se consagrar em ambiente que deveria ser de paz e vive em guerra? Por exemplo, nossa casa, deve ser um local propício para isso, mas infelizmente a falta de compromisso de algumas famílias em orar, em buscar a Deus juntos, dentro de sua própria casa, impede com que aquela família entre em um momento de consagração. Por isso é importante criar-se o hábito de ler a Bíblia junto com seu filho, com a sua esposa, para que quando a família toda decidir, vamos nos consagrar, vamos criar um mês de consagração, poder ser de alguma forma mais fácil disso acontecer, quando já existe um hábito. A gente viu no domingo, na mensagem de domingo, que o povo de Judá passou 70 anos fazendo um jejum, uma consagração, uma forma de servir e de achar que estavam agradando a Deus, fazendo aquela lamentação e aquele jejum durante tanto tempo para lamentar a destruição do templo. E viu que Deus colocou eles contra a parede, perguntando: será que vocês estão fazendo jejum realmente para mim? Ou para demonstrar para os outros uma falsa religiosidade? Jesus quer de nós, Jesus pede para que nós possamos viver uma fé sem que as pessoas estejam no nosso pé, nos cobrando sobre o que fazemos ou o que devemos ou não fazer.
Então a fé tem que ser algo que tem que partir do coração. E a consagração é um dos pontos em que o cristão ele para um tempo, para um momento da sua vida para buscar. Ah, pastor, mas a vida do cristão tem que ser sempre em consagração? Claro que sim, ele tem que buscar pureza, ele tem que buscar santificação, ele tem que buscar viver uma vida reta, digna, plena, mas chega um momento em que às vezes o abatimento, você pode comparar hoje a sua fé, depois de muito tempo de cristão, com a fé que você tinha logo quando se converteu, aquela vontade de participar de tudo, aquela vontade de se envolver nas atividades da igreja, de demonstrar, de falar para as pessoas que agora você é cristão, que você é crente em Jesus. Então muita gente perdeu isso com o tempo. E consagrar-se a Deus é exatamente tentar trazer aquilo que de bom você tinha quando você se converteu, que você batalhava, você corria para vivenciar a sua fé em todas as áreas da sua vida. Então, os momentos de consagração devem acompanhar o cristão de tempos em tempos como uma forma de renovar a fé com atitudes e de reflexão e sensibilidade a ouvir a vontade, a ouvir e a entender a vontade de Deus. Jesus, antes de ser entregue e morto, orou de tal forma que seu suor transformou-se em sangue, lá em Lucas 22, verso 44. A consagração daquele momento era para preparar seu corpo físico para a situação mais extrema que um corpo humano poderia sentir, a dor da crucificação. Então, mesmo Jesus sendo Filho de Deus, mesmo Jesus sendo o Santo de Israel, mesmo Jesus sendo o nosso Salvador, ele parou aquele momento ali no jardim do Getsêmani para orar e buscou de forma tão plena e tão integral, tão completa, que o seu suor tornou-se como sangue. Então Jesus estava preparando, não que ele tivesse a necessidade de fazer, mas ele, além de nos dar o exemplo de fazer primeiro, aquele era o momento de preparar o seu corpo. Afinal, a dor que Jesus sentiu naquela cruz foi uma dor humana, foi uma dor que qualquer um de nós poderia sentir, com chicotes que ele foi golpeado, com os pregos nas suas mãos e nas suas pernas. Então toda aquela dor, Jesus estava preparando o seu corpo físico, que é um corpo fadado à dor, para aquele momento ele não pudesse hesitar em nenhum momento na difícil tarefa de carregar sobre suas costas todo o peso da humanidade. Nós sabemos que ele não ia falhar, porque ele é perfeito, mas o corpo de Jesus, o corpo físico de Jesus, sentiria a maior dor que um Deus que se tornou homem, que se tornou carne, teve que fazer por mim e por você. É por isso que às vezes nós não entendemos por que muitos cristãos não conseguem perdoar. Algumas pessoas que estão na igreja não conseguem perdoar o seu próximo. Talvez se ele meditasse sobre o que Jesus fez na cruz por ele, a dor que Jesus sentiu por causa dele, toda vida que ele não tivesse com dificuldade de perdoar alguém, ele lembrasse daquela dor, ele soubesse que aquela dor foi por ele, talvez seria mais fácil perdoar ao seu irmão. Então sempre que houver, meu irmão, dificuldade de você perdoar alguém, lembre-se da dor de Jesus. Aquilo foi por você. Se não fosse aquele sofrimento de Jesus, você e eu não teríamos a salvação. Esse outro texto, aqui em Atos capítulo 12, diz que a igreja estava em consagração e oração pela vida de Pedro. Então, naquele momento, a igreja orava, Pedro estava na prisão e parece que o povo não acreditou no milagre que aconteceu. Quando Pedro chegou batendo na porta da casa que eles estavam orando, Rod, que era a serva que estava nesse grupo de oração, voltou 3 vezes para avisar a igreja: olha, Pedro está lá fora, o povo não acreditou. Mas aquela igreja estava de forma coletiva se consagrando, buscando a Deus para que Pedro pudesse ser solto da cadeia. E assim aconteceu. Leia esse texto, que é um texto lindo, maravilhoso, e você vai entender o tamanho do milagre que Deus fez, quando a igreja ali naquele momento se consagrou pela vida de Pedro. Quando estamos em consagração, tudo à nossa volta passa a ser visto pelos olhos da fé. E vamos tendo discernimento da verdadeira vontade de Deus. Tá? O momento de consagração é o momento em que a gente fica mais sensível a ouvir o que Deus tem a falar.
ao que Deus vai falar e ao que nós vamos fazer depois desse período. Não é para a gente também espiritualizar, que é um outro ponto, não é para espiritualizar tudo, mas tudo à nossa volta, quando estamos em consagração, pode ser um sinal de Deus sobre o rumo que nós estamos dando à nossa vida, sobre tudo, as decisões que nós estamos tomando, para que possamos verdadeiramente continuar trilhando o caminho da fé em Jesus Cristo. Você pode consagrar seu tempo, seus bens, sua vida financeira, seu casamento. O importante é lembrar que se você convidar alguém para lhe acompanhar nesse período, os dois estejam, ou mais de uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas, estejam se ajudando, né? Se ajudando a passar por esse momento de consagração, respeitando os limites, respeitando as individualidades. Às vezes as pessoas criam condições difíceis que não se consegue nem pôr a mão, mas assim, crie esse momento de consagração em que você possa verdadeiramente usufruir disso, sem o peso de estar fazendo um sacrifício em vão, mas com certeza, assim, eu quero abrir mão disso por um período, porque eu quero consagrar minha vida financeira, eu quero consagrar meu casamento. Existe a questão de consagrar bens, as pessoas consagram seus bens para Deus, e às vezes esse bem que foi consagrado a Deus não serve para abençoar um irmão, por exemplo, seu carro numa carona para até o culto. Às vezes é o caminho da igreja, o irmão não consegue abrir mão de ligar para o irmão para passar lá e levar ele para o culto também. Então às vezes você consagra o bem para você mesmo. Quando você consagra para Deus, você não consagra para você. O bem não é seu, o bem é de Deus, principalmente quando você consagra. Por que as igrejas, quando terminam seus templos, quando completam, né, suas grandes obras, eles consagram? Porque aquele local ele foi consagrado para que as pessoas ali dentro buscassem a Deus, fosse um local onde as pessoas buscassem a Deus. E não é claro, não é o prédio físico, não são as paredes, se arrancar um pedaço desse tijolo, esse tijolo é abençoado. Não é isso, tá? É a consagração do ambiente. É quando você recebe um bem, você diz: Senhor, isso aqui é teu. Quando você diz que isso aqui é teu, é de Deus, tenha certeza que na hora que ele precisar, você vai ter que estar disponível para abençoar alguém com esse seu bem. Então isso é consagrar a Deus. No verso 5 desse mesmo capítulo aqui de Atos, fala dos casais. 1 Coríntios 7:5. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente, por não terem domínio próprio. Então aqui ele fala agora aos casais, que devem ter períodos de consagração. É importante para o casal separar um momento do ano, seja o mês, que pode ser no mês que vocês casaram, pode ser no aniversário de algum dos dois, no início do ano, para consagrar o ano para Deus, a vida de vocês para Deus. Então, só que diz que tem que ter um consentimento entre as duas partes, né? O casal precisa sentar: olha, eu quero fazer um momento de consagração pelo nosso casamento. Pergunto para você alguma vez você consagrou o seu casamento? Porque quando os casais vão lá na frente, diante do pastor, prometer a Deus, eles dizem que vão amar-se na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Só que os anos vão se passando e essas dificuldades parece que vão aumentando. Se não houver a busca do casal, se não houver esse sentimento de querer estar junto, de querer estar próximo, de fazer dar certo, se Deus não for incluído nesse processo, meu irmão, infelizmente o fim é trágico. Então, para muitos casais cristãos, o importante é entender que o casamento foi algo instituído por Deus. Você não tem condições, nós não temos condições de mantê-lo de pé se Deus não estiver presente nele. Falo isso sempre e vou sempre repetir. Se Deus não faz parte do seu casamento, meu irmão, ele vai acabar. Mais cedo ou mais tarde. Deus tem que estar presente, seja diariamente no devocional, seja nesse momento de consagração que você pode separar com seu cônjuge para fazer, mas tem que ter. E aos solteiros, 8 e 9 também fala aos solteiros. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que se permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejos. Um solteiro para se consagrar.
Aos solteiros ele pede pureza. Não brincar com os sentimentos de outra pessoa para suprir seu próprio desejo. Como cristãos que servem a Jesus Cristo, além disso ser pecado, tá? Ter relacionamento antes do casamento é pecado, está na Bíblia. Ele disse para que, se é para viver ardendo de desejo, que se case. Então, se você namora e o objetivo de casar, o seu namoro não faz parte dos planos de Deus. Não, infelizmente, temos que lhe dizer que não faz parte dos planos de Deus. Porque quando a gente ama, você consagra, e consagrar o namoro é exatamente respeitar os limites dele. Quando a gente fala isso, às vezes o pessoal vê, esse cara tá falando aí que já tem muito tempo de casado. Eu sempre, quando eu ouvia isso, quando eu tinha meus 18, 19 anos, 20 anos, é muito fácil o pastor falar isso, ele não sabe da luta que é para um solteiro esperar o dia do casamento, não sabe como é que esses hormônios trabalham dentro de mim aqui. Sei, meu filho, já passei por isso, todos nós já passamos por isso, mas tenha certeza que as suas escolhas nesse período da sua vida como solteiro vai direcionar toda a tua vida, todo o teu relacionamento daqui para frente. Se você é capaz de respeitar a pessoa que você vai casar e não usá-la como objeto do seu desejo para usar e depois jogar fora, você vai aprender desde já. Consagrar o relacionamento começa no namoro. Se você ama seu namorado, consagre-se com ele, sua namorada. Porque quando casarem, essa cultura que vocês estão cultivando agora vai fazer toda a diferença. Eu tenho certeza disso, porque isso fez a diferença no meu relacionamento com a Raquel e vai fazer toda a diferença na sua vida de casal. Enfim, para finalizar, procure saber como consagrar áreas de sua vida que você não tem controle. Isso é sábio, isso demonstra maturidade. Seja um cristão que vive a fé. Então consagre sua vida, consagre seus sonhos, consagre seus bens, tudo que você quiser. Mas saiba que Deus estará sempre do teu lado, te cobrando aquilo que você consagrou a Ele. Consagre, mas faça de todo o coração. Faça como Daniel e seus amigos. Daniel, quando foi cativo à Babilônia, ele tomou uma decisão muito perigosa de não se alimentar com as iguarias, com as comidas deliciosas do rei. Quem não queria comer? Imagine você chegar num hotel de luxo, com tudo de bom e do melhor, né? Aqueles alimentos assim feitos pelos grandes chefes, e você decidir, não vou comer, porque eu estou em um momento de consagração, um momento de busca a Deus. Imagine essa situação agora com Daniel e seus amigos na Babilônia. Eles amavam tanto ao Senhor que eles nós estamos aqui como escravos e nós queremos consagrar nossa vida a Deus. E isso teve um preço altíssimo, mas o preço que eles pagaram foi exatamente de serem abençoados, e mesmo correndo um pouco de risco de ser morto, mas o Senhor os abençoou, os guardou e os colocou como líderes naquela nação, a nação que destruiu o seu povo, mas Deus colocou eles como líder. Por isso que para nós cristãos, a crise que está acontecendo lá fora não pode nos parar. Não pode fazer com que a nossa vida cristã também fique parada esperando que venha a vacina. A vacina está aí, já chegou, mas nós já fomos vacinados com o sangue de Jesus. E quando chegar essa vacina aí, do coronavírus, meu irmão, tome a vacina, não tenha medo, tá? Você não vai morrer, não vai acontecer nada com você. E ela representa aí uma busca do homem através da ciência. Você sempre tomou remédio, porque não vai querer tomar mais esse remédio agora. Então, deixe de besteira, pare de ouvir as bobagens que você ouve na televisão. E se você não quiser tomar, eu vou para frente, vou na frente da fila e tomo no seu lugar, não tem problema nenhum, tá? Saiba que não é isso, não é essa discussão que politizaram da vacina que vai impedir que você pegue ou não coronavírus, tá? Esse vírus aí que tem tirado muitas vidas. Seja você a pessoa que vai dar o exemplo em tudo. A igreja brasileira, principalmente as igrejas que honram a palavra de Deus, tem dado um exemplo para a sociedade, e continuemos assim.
sendo exemplo para a sociedade, porque quando se aproximar o tempo de Cristo, nós saberemos, será uma coisa que estará à vista de todos, tá? Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse momento. Se você quiser consagrar algo em sua vida, escolha algo que você tem dificuldade em vencer, nos momentos, algo na sua vida que você precisa lutar e batalhar para que você resista, e não abra mão de entregá-lo nas mãos do Senhor. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor nos faça ter o desejo de estar mais perto do Senhor, estar mais perto da Tua graça, do Teu perdão, do Teu imenso amor, que esses momentos de consagração que falamos aqui possam ser mais constantes na vida do Teu povo, para que haja discernimento sobre, às vezes, questões tão simples, que apenas o discernimento de Deus, o relacionamento com Deus poderia dar esse direcionamento. Abençoa o teu povo, abençoe cada família que chegou e assistiu esse vídeo, que a tua graça e o teu poder continuem sendo derramados e que possamos ser encontrados como aqueles que têm a mente de Cristo, com sabedoria para decidir por conta própria, sem intervenção de qualquer outro meio. Nós somos o povo da Bíblia e precisamos que elas sejam uma prática em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe, continue firme e forte, sempre amando a palavra de Deus acima de tudo. Boa quarta.